Abra comigo esse texto. Eu estou em João, capítulo 21, encerrando esse nosso mês da ressurreição e da esperança que aprendemos com a figura de Jesus ressurreto. Semana que vem, Deus permitindo, eu falarei a respeito da EBD, do ensino, e depois no mês de maio nós falaremos a respeito das famílias, tá bom? Então, chegando nesse final, e eu fiquei com um pouco de saudade do tema da ressurreição, que é um tema que eu gosto muito, mas ano que vem e durante o ano eu volto a falar sobre ressurreição. Para falar de ressurreição tem que falar de morte, e precisamos lembrar que a morte foi tragada por Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E quem está nele, ainda que morra, viverá, e nós viveremos com ele para todo sempre, diante do Cristo ressurreto. Então nós estamos em João capítulo 21. Eu leio a partir do verso 1 até o verso 14. Vocês podem ficar assentados como estão. Em reverência, leamos o texto sagrado. Depois disso o quê? Disso que nós já estudamos pela manhã, que Jesus aparece a Tomé. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que ela estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada de peixes, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que texto precioso. Permita que tenhamos a mesma experiência de Pedro, que ao ver o Senhor, se lança na tua direção. Cuida, ó Deus, do nosso coração. Cuide das nossas prioridades. Cuide, ó Deus, da nossa alma. Fale, Senhor, a tua igreja. Edifique a tua igreja. Tenha misericórdia da minha vida e usa-me, ó Deus, para o louvor da tua glória. Em Jesus eu oro. Amém. Amém. O meu tema hoje é a ressurreição e as nossas prioridades. Ressurreição e as nossas prioridades. Certamente você já ouviu e já pensou nas prioridades. É muito comum na virada do ano a gente pensar numa lista de afazeres ou uma lista de compromisso para a nossa nova jornada. Quem é que fez ou já fez em algum momento?
Vocês não fazem planejamento, gente? Eu vou perguntar de novo. Quem já fez uma lista de sonho e de prioridade para o ano? Melhorou. Quem aqui já fez uma lista de prioridade e falou assim: essa aqui é difícil de cumprir, hein? Todo mundo vai dar risada. Nessa semana eu começo o meu regime, essa é a minha prioridade. Até que o primeiro bombom ou brigadeiro roube a nossa prioridade. Quem? Ninguém? Quem aqui já falou assim: essa prioridade de fazer a caminhada, de me alimentar bem? Aqui que já levantou a mão. Calma aí, irmã. De me alimentar bem, de cuidar do meu sono, essa vai ser a minha prioridade. E depois você está lá, 11h30, meia-noite, no celular. Pecadores estão apostos. Não sei se você já ouviu alguém falando para você assim: qual que é a sua prioridade? Quem gosta muito dessa técnica são os médicos. Não sei se porque andei aí nesses últimos 3 anos visitando-os com muita frequência, a minha médica falava assim: qual que é a sua prioridade? Ficar bem, viver bem. Sim, senhora. O que você tem de projeto? Aí comecei a falar para a minha médica, que é incrédula, ateia. De vez em quando ela me ouve. Falei: doutora, eu tenho o sonho de realizar meu ministério, tenho o sonho de ter mais 3 filhos, nem vou olhar para lá, viu? 3 filhos, 4 menininhos lá em casa. Falei: você tem essa prioridade? Tenho. Então você precisa cuidar da sua saúde, então você precisa cuidar do seu sono. Qual que é a sua prioridade? Conversando com a gerente do banco, ela fala assim: se você quer comprar uma casa, que é um dos outros sonhos que eu tenho, você precisa fazer prioridade. Eu falei: como assim, senhora? E a gerente do banco falou: posso fazer uma análise no seu extrato bancário? Eu falei: eu acho meio invasivo, mas se você vai me ajudar. Então, você precisa cortar no seu orçamento isso, isso e isso, e mostrar que a sua prioridade é guardar o dinheiro para você comprar a sua casa. E aí eu tenho vontade de comprar um livro novo, né, Natália? Ela falou assim: esse mês não. Prioridade. Tenho vontade de fazer uma viagem, mais prioridade. Tenho vontade de fazer vários estudos. Essa semana recebi uma bolsa de uma faculdade aqui de Sorocaba. Acho que eles querem que eu seja um influencer lá, alguma coisa nesse sentido. Falei: qual área? Aí falou área. Falei: não, nessa área não. A minha prioridade agora é cuidar da igreja, e se qualquer assunto for fora da igreja, não tem como, prioridade. E aí você tem as suas prioridades, sim ou não? Seu filho, sua esposa, a igreja, um ente querido, a sua casa, você tem as suas prioridades. Por exemplo, hoje, e nós estamos muito felizes, o Kleber voltou, né, Kleber? Ele estava em tratamento e ele priorizou a sua saúde. Falou: pastor, agora não dá. E eu melhorando, lá estarei. Foi, Dani? Vinha de máscara, a gente estava com cuidado. E o Kleber colocou no grupo, não foi, Vanessa? Estarei no ensaio 5h30. Eu falei: ah, Kleber. Eu vim trazer a Natália para o ensaio, está o Kleber aqui vindo na rua com a Dani, contrabaixo na mão assim. Prioridade. Deixou o time dele de lado, o jogo, priorizou. Isso é prioridade. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E talvez essa mensagem venha incomodar um pouco. Não vai ser muito agradável ouvir algumas verdades bíblicas, mas é necessário que nós revisitemos e reorganizemos as nossas prioridades. Quando você é jovem, você tem umas prioridades. Quando você chega numa outra idade, você tem outras prioridades. Quando você é novo e bonito, como eu acho que fui um dia, você tem uma prioridade. Quando você chega na minha idade, você começa a ter outras prioridades. Quando você chega numa outra idade, 60 a mais, começa a vir outras prioridades, não é assim? Antes de ter filho, eu tinha algumas prioridades na vida. Depois que o filho chegou, outras prioridades, né, Bruno? O Bruno falava comigo de futebol, moto,
carro. Hoje ele chegou para mim e falou o que para mim? Pastor, fui lá ver o ultrassom, foi ou não foi? Ei, o que é? É homem, legal. Certeza, certeza? Mudou o assunto, virou outra prioridade. E Paulo fala sobre isso. Quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino. Agora que eu sou adulto, eu penso em filho, penso em futuro, penso em carreira. E nós estamos falando do Pedro. Pedro que teve um encontro com Jesus. Pedro que foi impactado por Jesus. Pedro que andou 3 anos com Jesus. Mas Pedro que abandonou a missão. Pedro que perdeu o foco das prioridades. Agora, quem somos nós para pegar uma pedra e mandar em Pedro e falar assim: aí Pedro, você errou, você falhou, você não tinha prioridade? Quem aqui já se desviou de alguma prioridade? Então você tem que falar assim: essa mensagem é para mim. Fala para mim, fala para você, para mim. Um detalhe: a gente tem a mania de falar o seguinte: não, pastor, essa mensagem é para aquela pessoa. Você já viu isso? Você já pensou nisso, né? Se fulano ouvisse isso, não, é para você. E é você leva para o fulano e você transmite, então é para você. Então nós hoje teremos que ter esse entendimento. Essa é a 3ª vez que Jesus se apresenta para os discípulos. E nessa 3ª vez ele vem para recuperar quem? Pedro. Na semana passada Pedro estava, mas Pedro viu Jesus e ficou um pouco ainda meio que sem saber. Jesus já tinha mudado o curso da história de Pedro. Na primeira pesca maravilhosa, o Senhor Jesus fala o seguinte: lance do outro lado e vocês pescarão. Lembrando que eles passaram a noite inteira pescando e não conseguiram pescar nada. E aí Pedro fala o seguinte: sob a tua palavra eu lançarei. E eles lançam as redes, vem muitos peixes, e naquele dia ele vê o milagre de Deus, ele vê a multiplicação de Deus, ele vê que Jesus está diante dele, e ele diz o seguinte: olha, retira-te de mim, Jesus, eu sou um homem pecador e o Senhor é santo. E aí Jesus olha para ele e fala assim: olha Pedro, eu acho interessante aquela expressão, doravante. E meu avô falava isso, doravante. E um dia eu falei para meu avô: o que é doravante? É a mulher que faz empada lá na esquina? Eu falei: não, doravante é daqui para frente. Então daqui para frente, ô Pedro, você não é mais pescador de peixe, agora você é pescador de homens. Antes você pegava o peixe vivo e trazia para a morte, agora você vai pegar gente morta e vai trazer para a vida. Eu vou ressignificar a sua história. E quando o Evangelho chega na nossa vida, não é isso que acontece? Não tem uma mudança radical antes de Jesus e depois de Jesus? Saulo e depois Paulo. Pedro negando e depois um outro tipo de Pedro. E aí Jesus vai realinhando as nossas prioridades. O Evangelho vai reorganizando a nossa vida. E nesse momento, Pedro já havia passado por esse processo de transformação. Pedro já ouvira de Jesus que ele precisava investir a sua vida para cuidar de pessoas. Agora minha pergunta: ele estava fazendo aquilo que Jesus queria que ele fizesse? Ele estava no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus? Nós também, em algum momento da nossa história, já não ficamos um pouco aquém ou fora daquilo que Deus quer? Vamos aprender com Pedro? Dá uma olhadinha no texto, 21:2. 21:2 vai dizer o seguinte: estavam ali Simão, e vai contando os que estavam ali, 7 pessoas, 7 discípulos. E aí o Simão Pedro fala o seguinte: vou pescar, eu vou voltar para a pesca, eu vou abandonar a missão, eu não entendo mais o cristianismo ou a caminhada com Jesus como relevante, não quero mais isso, abandono. Se eu tivesse lá, eu ia entrevistar Pedro: ô Pedro, você está abortando a missão? É isso mesmo, estou abortando. Mas você, no começo da sua vida, você não abandonou os barcos para seguir Jesus? Você não fechou
a sua loja de pesca, que diz o Lucas, o médico, que eles tinham uma sociedade, eles vendiam peixe, eles viviam dos peixes. E Pedro, Tiago e João, o que eles fazem? Vende tudo e segue Jesus. E agora ele está querendo voltar a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus. Quando nós estudamos o livro de Êxodo, eu falei muito sobre isso, que infelizmente parece que nós saímos do Egito, mas o Egito não sai da gente, e a gente gosta de algumas coisas ainda do Egito. Parece que a gente já tem essa experiência de andar com Jesus, mas em alguns momentos a gente fala assim: será que não dá para voltar naquela vida de outrora? Não, não dá. E é tão interessante porque Pedro é um líder, e sendo líder ele consegue arrastar a gente com ele. Isso é complicado, porque a liderança é para o lado bom e para o lado ruim, sim ou não? Quem é líder arrasta as pessoas para onde que ele quer. Desde criança, depois eu quero falar sobre isso, as professoras falaram que eu era líder. Aquilo gelava a minha espinha. Aí minha mãe falou: olha a responsabilidade que você tem. E aí teve um dia que eu arrastei os meus amigos para uma coisa que não era muito legal. Como diria Timóteo, não é muito de Deus. E aqui o tal do Pedro, ele fala assim: eu vou pescar. E aqui a gente pode ver a influência. O que os outros falam? Se eu tivesse lá, eu ia falar: você quer pescar? Vai você. Pega seu barco, sua rede, vai pescar. Seja feliz. Eu não vou. O Tomé, que acabara de conversar com Jesus, o que o Tomé fez? Foi também. Todos eles foram junto com Pedro. Todos. E aí então o texto continua mostrando para nós essa realidade de que nós não podemos voltar à nossa vida de outrora. Quer ver? Tem gente que fala o seguinte: ah, pastor, quando eu era do mundo é que eu ganhava dinheiro. Você ganhava dinheiro, mas você não tinha família. Você quer voltar lá a pescar? Quer ganhar dinheiro? Ah, mas quando eu era do mundo eu tinha isso. Então você quer voltar para aquilo lá? Você vivia uma vida de mentira, de frustrações, de engano, de decepções. É isso que você quer? Voltar? Você quer ter uma conversão reversa? É isso? Ao invés de você ir para frente, você quer voltar no passado e voltar a fazer as coisas que você fazia? Se alguém chegasse para Pedro e falasse assim: o que você fazia antes de Jesus? Todo dia eu ia para o mar pescar. O que você faz agora andando com Jesus? Agora com Jesus é uma vida dinâmica. Lembrando que Paulo vai dizer para nós que quem anda com Jesus vive em novidade de vida. E a vida cristã, ela é dinâmica. Você concorda comigo? Cada dia acontece uma coisa. Imagina os discípulos, eles andando com Jesus. Chega Jesus e fala assim: estou com sede, vou lá conversar com a mulher samaritana. Uma lição. Aí tem outra mulher com fluxo de sangue, outra lição. Aí Jesus está falando, tem os camaradas que impõem um amigo dentro da sala onde Jesus está. Nada é monótono no reino de Deus, é tudo em movimento. E Pedro agora tem uma vida movimentada. Ele que cuidava de peixes, agora ele precisa cuidar de pessoas. Agora ele precisa reorganizar a vida. O Pedro que contava peixes, agora ele precisa fazer a conta de quantas pessoas precisa alimentar, porque Jesus está multiplicando os pães. Louvado seja Deus por isso. Muda a vida, reorganiza a vida. E a minha pergunta para você que me ouve é o seguinte: nós vamos voltar a pescar? Nós vamos voltar para aquela vida de outrora? Ou nós vamos seguir realinhando as nossas prioridades de acordo com a vontade de Deus? Vamos voltar ou vamos avançar? O que você responde para mim? Todo mundo fica perguntando assim: ô Jéssica, qual que foi o pecado da sua vida? O que você era terrível? Eu vivi na década de 80. Quem é que viveu nas igrejas da década de 80? Naquela época tinha assim, os testemunhos assim, ex-traficante, lembra? Eu tenho umas coisas que não posso falar mais, né? Ex-sequestrador, ex-alguma coisa. Tinha um testemunho impactante, né? O pessoal ia ouvir. E eu fui criado na igreja, na escola bíblica dominical. Eu não tinha um pecado, assim, um negócio. Não tinha. Falei: minha mãe, eu acho que eu nem sou pecador. Até um dia que eu menti, e a professora da escola bíblica falou para minha mãe. Aí minha mãe foi lá e falou para a professora da escola bíblica, que eram as irmãs de oração.
Cuidado com as irmãs de oração. Elas oram para a transformação da nossa vida, hein? E aquela irmã conversou com a minha mãe conversou com ela, eles começaram a orar. Cheguei um dia na IBD, sabe quando a aula é só para você? A professora, mentira. Aquele dia eu falei assim, eu sou um pecador, preciso voltar para minha casa e falar para minha mãe, mãe, sou um sujeito mentiroso. Esse era o meu problema. Agora, uma vez que eu aceitei Jesus, eu vou falar sempre a verdade. E a minha pergunta para mim mesmo, vou voltar a ser mentiroso? Não posso. Você vai voltar na sua vida de outrora, ou a gente vai realinhar as nossas prioridades à luz da ressurreição de Jesus? Porque veja que eles estão na beira da praia. O texto vai dizer no versículo 4 que eles estão vivendo essa experiência de pesca a noite inteira, ou seja, voltaram ao passado, mas eles não reconhecem Jesus. Agora, é interessante, todos os eventos da ressurreição de Jesus, os discípulos não reconheceram. Nesse texto, no verso 4, vai dizer que Jesus aparece na beira da praia ao amanhecer, bem pela manhã. E alguém vai falar assim, mas estava escuro, o sol ainda não havia saído na sua totalidade. O fato é que eles não conheceram a Jesus e não reconheceram a Jesus. Você também, eu também, em algum momento da nossa história, já andamos do lado de Jesus e não reconhecemos. E não reconhecemos que Ele estava cuidando, não reconhecemos que Ele estava abençoando. E a expressão pastoral de Jesus é o seguinte: filhos. Eu achei isso aqui fantástico. Eu me emociono a cada momento em que pessoas mais experientes do que eu olham para mim e falam o seguinte: você é um filho, você é um neto. Jesus podia ter falado, sou discípulos. O que Jesus falou? Filho. E filho é o sinônimo da presença de Deus. E falando o seguinte: vocês fazem parte da família, não há estranhos aqui entre nós. Eu não chamo vocês de servos, de escravos, eu chamo vocês de filhos, porque dentro do reino de Deus, todos nós precisamos entender que nós somos alvo do amor de Deus. E a pergunta de Jesus ressurreto é o seguinte: filhos, tem peixe para comer? Fantástico. Alguém já me perguntou sobre isso, pastor, lá na glória a gente vai comer? Eu falei, meu amigo, essa é a nossa esperança da ressurreição também. Nós vamos para as bodas do Cordeiro. O que tem numa festa de casamento? Além da festa maravilhosa, eu não ouvi vocês. O que tem na festa? Além de tudo aquilo que a gente já sabe na festa. Comida. O Cristo ressurreto está falando o quê? Você tem peixe aí? Tem um braseiro aí? O peixe já está no ponto. Vocês têm alguma coisa para comer? De verdade, na ressurreição eu quero estar lá e você vai ver. Eu espero que você esteja lá, hein? E eu comendo sem precisar tomar algum medicamento. Oh, glória a Deus, aleluia. Cadê o Nilo? Não vai precisar ficar medindo diabetes. Ninguém vai poder ficar falando assim, mas essa carne aí vai me dar pressão alta, colesterol. Não. Eu tenho alergia a glúten, lactose, lá não terei. Corpo ressurreto. O Cristo ressurreto está falando o seguinte: tem peixe aí? Tem peixe? O jardim tinha tudo do bom e a restauração da criação de Deus vai mostrar para nós que nós comeremos de tudo do bom e do melhor, sem a contaminação do pecado. A nossa água hoje está contaminada por causa do pecado, mas a água da eternidade que flui do trono de Deus é água pura. E Jesus fala o seguinte para eles: olha, vocês têm peixe aí? E eles falam, não tem. Então fala o seguinte: lance as redes. Agora, o que eu acho incrível é a obediência desses discípulos, e nós precisamos aprender isso.
Diante de Jesus a gente obedece ou desobedece. Diante de Jesus ou a gente é um aluno, uma aluna obediente, ou a gente é desobediente. Ou a gente é aplicado, ou a gente é relaxado. Ou a gente tem o nosso ouvido inclinado para as coisas de Jesus. E o que eles fazem? Eles lançam do lado direito, vêm com a rede cheia de peixes, eles quase não conseguem se conter com aquelas redes, parecida com a primeira pesca maravilhosa. E o discípulo a quem Jesus amava, no versículo 7, quem que era o discípulo que Jesus amava? João, claro, João. E João fala o seguinte, agora, detalhe, tá? Por que João reconheceu Jesus? Eu tenho uma tese. O que você acha? Quem era o mais colado com Jesus no círculo apostólico? João? Foi sobre o ombro de João que Jesus reclinou a cabeça? Lembra? Aí ele fala assim, é o Senhor. Só que ele é amoroso, mas ele é mais contido. Você conhece gente assim? É amoroso, mas é mais reservado. O tal do Pedro que a gente conhece, como que é o Pedro? Tipo eu, né? Explosivo, impossível. O que o Pedro faz? Ele só com aquele jalecão da pesca, o que ele faz? Ele se joga na praia e vai na direção de Jesus. Ele se lança, ele vai na direção de Jesus, confiado na palavra de João. É o Senhor, então ele pula, ele salta na água, e os outros barcos ficaram puxando as redes, e ele simplesmente se lança, porque a prioridade de Pedro, quando ele vê Jesus, é confessá-lo. Agora, veja que interessante, aonde Pedro negou Jesus? Em qual contexto? A primeira frase onde Pedro negou Jesus, você lembra? Aqui no Evangelho de João, ele estava em volta de uma fogueira, o dia estava frio, ele estava lá se aquecendo com os outros companheiros, e João vai dizer o seguinte, em volta da fogueira chegou uma mulher e falou o seguinte, você não é um dos que estavam com Jesus? O que Pedro falou? Nem conheço tal homem. Então ele nega no contexto do fogo, da fogueira, e agora ele reconhece Jesus no contexto da fogueira. Tem braseiro, tem peixe e tem pão. O que Jesus estava fazendo? Vocês não têm a refeição, mas eu tenho algo para dar para vocês. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos e irmãs? Que é no mesmo contexto onde nós negamos, nós precisamos voltar e reafirmar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Naquele lugar onde nós negamos a nossa fé, precisamos voltar lá e falar o seguinte, eu neguei, mas agora eu creio, eu confio e eu vivo essa experiência do Cristo ressurreto. Ele mudou a experiência e a história da minha vida. No meio dos seus amigos você negou, volta lá e confessa que o seu coração é de Jesus. Foi na fogueira que ele negou, e foi na fogueira que ele teve um encontro com Jesus, porque Jesus estava restaurando a vida de Pedro, assim como ele fez com a vida de Tomé. Interessante que Jesus fala o seguinte para nós, eu sou o pão da vida, quem não comer de mim não tem parte comigo, quem não beber do meu reino não tem espaço comigo. O que Jesus está chamando a gente para fazer é o seguinte, versículo 12, venham comer da minha carne, venham beber do meu sangue, venham fazer parte da família, venham realinhar as prioridades, pare de me negar, confesse o meu nome. E aí tem um detalhe, hein? Lembra de Jesus? Aquele que não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante do meu Pai. Se você quer ouvir o seu nome nos lábios de Jesus, vinde bendito do meu Pai, enquanto você tiver vida, confesse que o seu coração é de Jesus, que Ele alimenta a sua vida e que Ele cuida do seu coração, porque senão um dia Ele vai negar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Posso contar uma história? Posso contar uma história? É um testemunho, confesso já.
aceite se quiser. Se falar não, eu só concluo. Posso? Por que vocês estão olhando com cara feia? Só porque não vai ter confraternização depois do culto, né? Chega de festa um pouquinho. Vamos dar uma folga aí 2 semanas. Olha aqui. Estou no seminário fazendo teologia e um professor norte-americano. Eu tive o privilégio de ter excelentes professores, de verdade. Um deles, norte-americano, o homem tinha 2,10, grandão. Ele tinha aqueles carros bem grandes, cabia naquela época 10, 15 pessoas, achava fantástico. E ele falou assim: eu vou fazer um convênio lá da minha igreja no Texas para ajudar você. Eu falei, legal. Aí vinha de vez em quando um envelope com dinheiro para eu comprar livro. Eu tirava xerox da nota, mandava. Irmãos norte-americanos que eu nunca vi. E aquele professor gostou de mim, cuidou de mim, trouxe um tênis da Nike para mim, fantástico, dos Estados Unidos, fantástico. Só que ele comprou no número norte-americano, ficou grande, mas eu guardei um bom tempo. Trouxe uma camisa para mim do Chicago Bulls. Mas um dia ele chegou para mim, ele dava aula de formação espiritual. Eu falei, você é um bom menino, mas tem um negócio dentro dos seus olhos que te amarra. Eu falei, pastor, nós somos batistas, esse papo aí é meio de outros movimentos. Eu falei, não, meu filho, ouça. E ele falava assim, engraçado, ouça o pastor velhinho. Pois não, tem alguma coisa que está te amarrando, tem alguma coisa na sua vida que está complicada. Formação espiritual, eu não sei o que é, mas você vai pregar, você vai ensinar, e eu quero que você trate isso. Onde que esse cara, os norte-americanos têm aqueles negócios de pesquisar árvore genealógica? Eu falei, vai com o cara, né? Descobriu um pecado do meu bisavô, sei lá, enfim, pensei 1000 coisas, minha cabeça é assim. Até que ele falou assim, pensa lá e você fala comigo, um trauma da sua infância. Eu falei, tenho 15 mil. 15. É duro ser pobre, é duro morar na periferia, não ter ônibus, eu tenho um monte de trauma. Aí beleza, cheguei para ele na próxima semana, ele falou assim para mim, e aí, pensou? Pensei, o que você tem para falar para mim? Eu falei, uma coisa que me incomoda muito, é um fato triste na minha história. Eu estava na 6ª série, infelizmente uma notícia terrível na família, um momento de caos na nossa convivência familiar. Descobri uma notícia terrível, avassaladora, perdi o rumo da minha vida, fui um dia para a escola bravo, triste, não tinha caderno, não gostava de usar caderno, minha mente é fotográfica. Entrei na sala, a professora falou assim, todo mundo pôr o caderno na mesa. Eu não tinha caderno, e ela virou para mim, eu era aluno especial naquela escola, ganhei uma bolsa. Ela falou assim, e você, lá no fundo? Eu falei, não tenho caderno não, senhora. Não tem caderno. Como você aprende? Você tem nota boa? Mas eu aprendo só olhando, está tudo na minha cabeça. Eu falei, não, mas quem não tiver caderno, não sei o quê. E eu fiquei bravo, já estava bravo com aquela situação de família. Não lembro o que eu falei para ela, ela virou para mim, falou assim, você é um burro, você não vai ser nada na vida. Matemática, odeio matemática até hoje. Está tratado, tá? Mas a única coisa que eu sei administrar é o dinheiro da igreja, mais nada. Não gosto de número. E eu não quis levar desaforo para casa, o que eu fiz? Ela me atacou, o que eu fiz? Pecador. A senhora é gorda, feia, nem seu marido te quer. Ela me mandou sair da classe. É um testemunho, vocês vão entender o que eu quero falar. Falei, sai! Ele ligou para minha mãe trabalhando de faxineira na Unesp. Penso, na Pernambucana, quando chegou lá, eu na sala da diretoria, e eu fui reprovado, e eu não sabia. Fui reprovado por mau comportamento, com as notas e a média 9,7, que sempre foi meu padrão. E minha mãe me deixou na escola. Trauma 37. Cheguei no dia, fui lá ver os nomes dos alunos. Cheguei no meu lá, Jefferson Rodolfo Cristianini, vermelho, reprovado. Para mim foi, o mundo caiu, acabou.
Peguei minha bicicletinha, fui da escola até na minha casa. Cheguei lá, pensando que a minha mãe ia me abraçar, e eu bravo com ela. A senhora me deixou na escola. Como assim? Mas eu deixei porque se você saísse da escola, você ia perder a bolsa de estudo. E aquela era a melhor escola. Então fica lá, toma jeito, cria vergonha na tua cara. Leu para mim a história do filho pródigo. Pegou meu rosto assim, né, Cleusa? Com a Bíblia, né? Provérbios. Filho meu, tal, minha mãe. Toma jeito na tua vida, e fui para o seminário. Segui minha vida. E esse professor fala o seguinte para mim: tem alguma coisa aí. Eu falei para ele essa história. O que esse professor fez? Nas suas férias, você vai lá nessa escola. Eu falei, não vou, imagina que eu vou lá. Nunca. Eu cancelo aqui, fecho a minha matrícula nesse seminário, faço em outro seminário, e ninguém precisa saber essa história. Não, você precisa tratar isso aí. Eu, que? Tratar? Bom, concluindo, fiz a 8ª série, ganhei a medalha de melhor aluno, concluí. Nunca mais minha mãe passou vergonha comigo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Elevei minha média, por onde passei acima de 9,7. Ganhei a medalha. Fiquei com vergonha de levar a medalha embora. Não quis ser chamado na frente. Dei para o meu professor, que me reprovou. Falei, professor, isso aqui não posso levar. Isso aqui é do senhor. Aí estou no seminário, isso já se passaram muito tempo. O professor viu, falou, nas suas férias, você vai lá, você vai conversar com todo aquele povo lá, você vai falar quem você se tornou. Aí liguei para a escola, a secretária era a mesma. Quando ela ouviu meu nome, acho que ela gelou, coitada. Você quer vir aqui? Sim, senhora. Veja aí com o doutor, com o diretor, se ele pode me atender. O diretor falou, pode vir. Aí eu fui, com a minha biblinha debaixo do braço. Cheguei lá, vim aqui pedir perdão. Pedir perdão. Aí o diretor começa a chorar, a secretária. Falei, e professor tal, estão todos aí. Falei, não acredito. E a dona fulana da biblioteca, está aí. E a merendeira tal, e o porteiro, está todo mundo aí. É semana de planejamento antes de começar as aulas. Ah, é? Eles estão lá na classe dos professores. Eu falei, eu tenho pavor daquela classe. Eu entrava lá para pegar uns biscoitinhos, escondidos. Eles estão tomando um café lá. Ah, é? Você quer que eu te leve lá? Por favor. Entrei na sala, todas as professoras ali, naquele ambiente onde eu neguei o nome de Jesus, naquele ambiente onde eu não dei o meu testemunho que eu deveria ter dado. O diretor falou, está aqui esse menino aqui, esse moço, vocês lembram dele? Falaram meu nome. Aí as professoras, acho que passou um filme, né? Bagunceiro, desobediente, não sei lá o que elas pensaram. Eu dei a oportunidade para ele. Aí eu peguei um texto bíblico, abri, fiz um sermão de 5 minutos, orei com os meus professores, e naquele mesmo ambiente onde eu havia negado o nome de Jesus, eu confessei que Jesus é o Senhor da minha vida. Fui lá na biblioteca, dar um abraço na senhora. Fui lá na merendeira, no zelador. Eu aprendi isso com Pedro. Onde você negou Jesus? Está na hora de você voltar lá e confessar que Ele mudou o curso da sua história. Foi um dos dias que eu vi as lágrimas mais sinceras daquelas pessoas. E eu encontrei com aquela professora, lembra dela? Ela falou, meu filho, me desculpa, porque naquele dia eu estava nos primeiros dias da gestação, e por isso eu estava um pouco mais gordinha, e eu tinha tido um problema, e eu falei palavras que não deveria para você, e você não é burro não.
Você é muito inteligente. Deus tem um plano na sua vida. Ela começou a falar assim, eu falei, pensei comigo, se converteu. Louvado seja Deus. Ela falou, agora você é meu irmão. Eu abracei ela e falei, agora você é minha irmã. Me perdoe, professor. Nunca deveria ter feito isso. E um dia eu vou contar diante das pessoas que estão sob a minha liderança e vou honrar o nome da senhora. E eu vou me tornar um pastor, se Deus assim permitir, e vou ser um comunicador da palavra de Deus, sabendo que a senhora influenciou na minha vida, que a senhora cuidou do meu coração. E nesse lugar onde que eu te feri, professora, estou aqui para te pedir perdão, te dar um abraço e quero ver a foto do seu filhinho no celular. Em nome de Jesus. E que o sangue de Jesus perdoe todas as nossas dificuldades. O diretor ficou abismado, falou, nunca vi isso. Isso acontece com quem é crente, com quem tem coragem, com quem anda com Jesus. Ô Pedro, que história é essa de voltar a pescar? Que história é essa de voltar para a vida antiga? Restaura a sua vida. Se for em volta do braseiro que você negou, em volta do braseiro que você vai ter a reconciliação. Se você negou Jesus na sua família, é na sua família que você precisa falar que Ele está vivo, que Ele faz milagres, que Ele restaura. Se foi no emprego, se você foi negligente, qual que é a sua prioridade depois de ter um encontro com Jesus ressurreto? A ressurreição de Jesus nos coloca diante do amor de Deus, nos coloca diante do perdão de Deus e nos coloca diante da reconciliação. E por isso nós cantaremos que o nosso coração está quebrantado. Nós fomos chamados pela cruz. E se alguém um dia te feriu, não fica com aquela ideia assim, não perdoo mais, não quero mais. Não. Se ela chegar, abraça. Foi o que Jesus fez. Pedro negou Jesus e Jesus foi lá restaurar aquele que havia negado. E quem Pedro se torna na história da igreja, senão o grande pregador, o grande apóstolo que vai resgatar muitas almas para a glória de Deus. Não resuma a sua vida à negação, resuma a sua vida à proclamação. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, o que importa, irmãos e irmãs, é o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram de nós. Eu não sei a sua história, não sei o seu passado, mas eu posso te afirmar com toda certeza que vai valer a pena viver diante do Cristo ressurreto. Que Ele nos ajude e que Ele quebrante o nosso coração. Não seja uma pessoa cabeça dura e com coração duro. Permita que o seu coração e sua mente seja maleável, para que o oleiro possa trabalhar